Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Em Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado pela sua palavra. Acima de tudo, Pai, obrigado pela tua misericórdia. Pai, eu oro para que o Senhor use este momento para encorajar, fortalecer e motivar o seu povo, para que eles te adorem, para que tenham intimidade contigo, para que te obedeçam, em nome de Jesus. Amém. Ora, vocês talvez pensariam que eu iria falar sobre missões, e eu fiz isso nessa manhã. Eu quero falar agora pastoralmente, porque uma das coisas que eu notei na minha própria vida é que muitas vezes eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer pelas Escrituras, mas a grande questão é, de onde vem a motivação, a força, o zelo? Na minha cabeça, eu tenho os mandamentos ali, eu tenho os meus deveres ali, mas muitas vezes descubro outro princípio operando em mim, que é até mesmo a apatia. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão me ver pregando ou saber sobre os lugares que vamos através da Hot Cry, que é perigoso e tudo mais, e eles pensam, este homem, ele arde em zelo. Mas o que vocês precisam entender é que quando um homem está no púlpito ou em uma situação extraordinária, ele arderá de zelo, eu espero. Mas muitas vezes, quando ele sai do púlpito, você fica surpreso ao ver como a vida dele é normal e o quanto ela se parece com a sua. Nós desenvolvemos praticamente esse tipo de cristianismo das celebridades, onde nós pensamos que há homens especiais, e na verdade tudo o que nós temos é um Deus especial. E geralmente se Deus usa um homem, não é porque ele é o maior, é porque ele é o menor da ninhada. E não estou dizendo isso apenas como uma falsa sensação de humildade, é de fato verdade. Se você examinar as Escrituras, você verá que Deus sempre busca não os grandes homens, mas os fracos, para que quando ele realmente fizer algo, todos saibam que isso deve ser atribuído a ele, a Deus. Então, o que eu quero que vejamos aqui é o seguinte, veremos algumas passagens diferentes, se der tempo. É que conhecemos os 10 mandamentos. Mas de onde vem a motivação para a obediência, para a devoção? E podemos ver isso aqui, veremos isso mais profundamente no Novo Testamento, mas aqui nós vemos. Diz, então falou Deus todas essas palavras. Veja, olha como que ele começa. Ele começa falando sobre si mesmo e o que fez pelo povo. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Há duas coisas que eu quero que vocês vejam aqui. Por que o servimos? Por que pensamos nele? Por que louvamos ele? Por que agradecemos a ele e o adoramos? Antes de tudo, ele é Deus. Se vocês conseguirem envolver a mente nisso, terá um poder transformador. Cada batida do meu coração é o resultado da vontade e do poder de Deus. Cada batida do coração do maior e infiel do planeta é resultado da graça de Deus. Cada respiração que eu respiro, se a minha mente funciona de alguma maneira, raciocinando, é um resultado da graça de Deus. Sim, até mesmo a própria razão, e vemos isso no capítulo 1 de Romanos, não é? Vemos a perda da razão entre as pessoas que se separaram de Deus. A questão nunca deve ser por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, a questão deve ser por que alguma coisa boa acontece com pessoas más. Veja, ele é Deus.
E isso por si só é suficiente. Somos total e completamente dependentes dele. Eu quero mostrar a vocês uma coisa. Posso repetir isso ao longo do sermão, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não sou um cristão por causa das regras. Eu não sou um cristão porque gosto de estudar em casa. Eu não sou um cristão. Se você realmente me conhecesse, eu sou um cara do mato. Eu me importo pouco com todos esses tipos de coisas. Eu sou cristão por causa dele. Por causa dele. E a razão pela qual eu não saio é por causa dele. Não é porque eu me deleito em me olhar no espelho e ver um homem de moral ou de princípios ou qualquer outra coisa, ou um cara educado. Não, não. Eu jogo tudo isso fora. É por causa dele. É por causa de quem ele é. E reconhecer que todo dom bom e perfeito veio dele como Deus. É surpreendente. Eu amo olhar para astronomia, matemática, física e para o universo. E quando eu medito, onde eu estou nesse espectro, se vocês pensarem a respeito do espaço, ele continua, continua e continua. A mente não consegue compreender, você não pode compreendê-lo matematicamente, simplesmente não há um modelo. E você diz, sim, isso é verdade. Ora, você está esquecendo algo. Ele não apenas sai, mas também entra. Vai para o outro lado. Onde eu estou nesse espectro? De lá no espaço até os microscópicos. Onde eu estou? Eu sou bem pequenininho. Eu não sou nem um pontinho nesse espectro. Em comparação com o universo, eu não sou nem uma molécula. Eu não sou sequer um átomo. Eu não sou nada. Eu não sou nem um pontinho. E, no entanto, ele se preocupa comigo. Mesmo no meu estado não convertido, antes de me tornar um cristão, o que é o homem? O que você deve pensar dele? Ou do Filho do Homem, para que te preocupes com ele? Por que devemos obedecê-lo? Aqui está a expressão da obediência nos 10 mandamentos. À medida que avançamos, torna-se cada vez mais profundo. Mas por que devemos demonstrar piedade ou devoção perante Deus? Porque Ele é Deus. E essa é a verdade inescapável. E não apenas Ele é Deus, mas Ele é um Deus bom. E essa bondade é mais revelada na segunda frase. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Agora, ele não foi votado para se tornar isso. Uma das coisas que... Eu posso estar fazendo um desvio aqui do foco, mas uma das coisas que os estudantes universitários parecem não ser capazes de compreender é que, de fato, há uma realidade. E você pode fechar os olhos, você pode redefini-lo, você pode enfiar a cabeça na areia, você pode fazer todos os tipos de coisas. Isso não muda o fato de que há uma coisa chamada verdade. É aquilo que é real. Há uma realidade, e a realidade é que Ele é o Senhor teu Deus, quer você o queira ou não. Temos aqui o cerne da redenção. Por que eu devo servi-lo? Não apenas porque Ele é o meu Criador e o meu sustentador. Aquele que mantém unida a própria realidade. Mas eu devo adorá-lo porque Ele me redimiu. E este é o ponto onde Ele vai trazer eles de volta para Israel. Quantas vezes Ele faz isso? Quase toda vez que Israel se desvia, praticamente toda vez que os apóstolos de Israel se desviam. Eu sou o teu Deus que redimiu você da servidão. Eu te comprei. E nos estágios iniciais entendemos que foram comprados pelo sangue de um cordeiro. Mas então, para nós, para quem chegou ao fim dos tempos, somos comprados pelo sangue do cordeiro. O cordeiro... Agora, isso é o que eu quero que vocês vejam. O que torna o cristianismo inevitável para mim? Não é uma ética. Não é nem mesmo o céu.
a única coisa que os verdadeiros santos, por intermédio das eras, acharam inevitável foi a redenção. A redenção. E nós vamos seguir isso aqui em um minuto. Iremos para o Novo Testamento e vamos ver isso. Repetidamente nós vamos ver isso muitas vezes. Que há essa sensação de que fomos comprados. Comprados da servidão. Comprados da condenação, da morte, das trevas, do reino daquele que está caído. Há tantas maneiras de descrevê-lo, mas o fato é que o que deve controlar a nossa vida é o fato de que Deus enviou seu Filho, e seu Filho morreu por nós. E para alguns de nós isso é inevitável. Não temos mais escolha a não ser servi-lo. Ora, quero dizer uma coisa antes de entrarmos no Novo Testamento. Conforme um homem envelhece no seu testemunho, ele começa a falar cada vez menos sobre o que ele era antes de sua conversão e cada vez mais sobre o que Jesus fez por ele. Mas, mesmo nós, os homens mais velhos, há momentos em que é bom sentar e pensar a respeito do que nós fomos. Eu lamento o fato de um dia ter sido um pecador depravado. Eu era um pecador fora do comum. Eu era um pecador extraordinariamente depravado. Eu lamento por isso. Mas há algumas maneiras em que... E, por favor, meça as minhas palavras. Coloque dentro de um contexto. De certa forma, isso foi um grande benefício para mim. Eu sei algo do que eu era. Eu sei as coisas que eu fiz. Eu sei que eu mereço as entranhas do inferno. Eu sei que se houver círculos internos, e parece haver, que eu deveria ser encontrado em último lugar, no lugar mais profundo. Agora, eu lamento ter pecado contra Deus, mas me ajudou muito saber que tudo o que eu tenho é Cristo. E quando Cristo me foi dado, eu não merecia nada disso. Que a única coisa que contribui para a minha salvação é o meu pecado. E que havia, se ele tivesse me jogado no inferno, eu teria que levantar as minhas mãos e dizer que o juiz de toda a terra fez o que é certo por mim. E o fato de que ele enviou o seu próprio filho para morrer por mim, agora é inevitável. Não há para onde fugir. Não fale comigo sobre religião. Não fale comigo nem mesmo sobre a igreja em primeiro lugar. É Ele. Foi o que Ele fez. Esse é o cerne, o coração do cristianismo. Ele derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Vocês estão entendendo? O que quer que Ele nos peça, nós devemos conceder. E com alegria. Por quê? Ele enviou seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. É tudo a respeito da pessoa de Cristo. Ora, sendo verdade, eu estou prestes a revelar a vocês a tarefa do pregador. E o que é isso? Se é a obra da redenção que nos leva à piedade, à devoção, quanto mais soubermos a respeito dessa obra da redenção, mais piedosos nós seremos. E o pastor, a tarefa do pregador, sim, é expor a impiedade e todo tipo de coisas, mas acima de tudo, é revelar a vocês exatamente o que Deus fez naquela cruz para redimir vocês. Exatamente o que Ele deu, exatamente como Cristo sofreu. E quanto mais e mais vocês souberem disso, maior e maior será o desejo de vocês de servi-lo, mais vocês irão entender o custo. E você diz, ora, eu entendo o custo. Não, você não entende. E nem eu entendo. Na verdade, muitos teólogos, eu sendo um deles, diria isso, que naquelas horas que ele sofreu nas trevas, ninguém, exceto a Trindade, jamais irá entender o preço que foi pago pela nossa redenção.
é muito alto. Nem mesmo os arcanjos no céu jamais irão compreender as trevas que Cristo padeceu em nosso lugar. E é exatamente isso que irá quebrar o coração mais duro do homem mais perverso. Cristo morreu por mim. É isso que importa. É tudo isso que importa. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Mas se Deus é Deus, sirva a Ele. De uma vez por todas, decida o que você irá fazer. Então, é um imperativo. E significa agora, tomar uma decisão agora. Agora, qual que é essa decisão? Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo e santo. Agora, por que ele diz um corpo assim? Quero dizer, o corpo é disso que ele está falando. Por quê? Ora, como pregador e às vezes como pastor, eu tive que desafiar as pessoas e repreendê-las. Não apenas no púlpito, mas particularmente. E muitas vezes, quando eu digo, sabe, você está vivendo de uma maneira que não condiz com a vida cristã. Geralmente a resposta que eu recebo é, você não pode ver o fundo do meu coração. E eu digo, eu não preciso ver o fundo do seu coração, porque eu observo o que as suas mãos, os seus pés e a sua boca estão fazendo. E ele diz, o corpo aqui em vez de coração, para que vocês saibam, o seu coração, se Jesus tem seu coração, isso irá afetar seu corpo. Veja, seu coração no Novo Testamento, no Antigo Testamento, é literalmente o centro de controle de tudo que você é. É o centro de controle da sua vontade, das suas emoções, seus desejos, de tudo. E se Jesus tiver o seu coração, as pessoas irão ver isso no seu corpo, no que você de fato faz. Você irá conhecê-los pelos seus frutos. Ele está dizendo, ofereça tudo o que você é a Ele, não apenas o seu coração, mas tudo o que você é. Cada fibra do seu ser, sem lealdades competindo. Esse é o grande chamado totalmente de Deus. Muitas vezes quando eu oro pelo filho de alguém, ou eles me pedem para orar, o que eu vou orar? É simplesmente isso. Que essa criança seja conhecida pela sua extraordinária devoção a Jesus. Eu não digo grande pregador ou grande missionário, porque há grandes pregadores e grandes missionários cujo coração não pertence a Jesus. Imagine se um homem pudesse morrer e ter um vislumbre do outro lado e voltar. Se ele pudesse morrer e vislumbrar o inferno, ele não voltaria e pediria às pessoas, por favor, não. Se ele pudesse morrer e ter um vislumbre do céu, mesmo o menor vislumbre, ele não voltaria e diria, eu estou rogando a vocês, eu rogo-vos com tudo o que eu tenho, eu rogo, por favor, não viva para esta terra, não é um mundo vindo, há uma vida vindo que é tão grande que se você pegar simplesmente uma fração dela, ela irá explodir no seu coração e destruiria a sua psique. É tão lindo. Não viva para o agora. Viva para Ele. Portanto, quanto mais você souber a respeito da glória, da beleza e do esplendor de Cristo, quanto mais você souber a respeito do preço que Ele pagou naquela cruz, mais poder, motivação, zelo você irá ter para entregar a sua vida. As pessoas que deixaram uma marca extraordinária na história cristã não o fizeram porque nasceram melhores do que vocês, nasceram de novo melhores do que vocês. Quero dizer, Tiago esclarece isso, até mesmo as maiores figuras do Antigo Testamento eram da mesma natureza que nós. Vemos os seus fracassos, às vezes falhas até extraordinárias. Então, por que algumas pessoas parecem doar mais? Acredito que haja apenas uma razão. Eles viram mais. Eles viram mais. Mais do que? Mais a respeito de quem Cristo é, o que Ele fez e o que Cristo está preparando. É isso. E essa é a obra do pregador.
E essa é a obra do cristão individualmente quando ele estuda a Bíblia. Então eu ouço isso, eu costumo ouvir isso com tanta frequência quando você está lendo a sua Bíblia, você lê o capítulo do dia e a primeira coisa que você deve perguntar é o que está dizendo sobre mim? Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Não, o que está dizendo sobre Deus? O que está dizendo sobre Cristo? O que está sendo revelado a mim? Veja, isso é o que eu quero que vocês enxerguem. Se eu me levantasse agora e pregasse, quão longo seria o sermão sobre como vocês precisam... Vocês não amam a Deus como deveriam amar. A resposta de vocês, se vocês forem cristãos sinceros, deveria ser, bem, sim, obrigado. Eu já sabia disso. Muito obrigado. Agora, eu me sinto pior. E é isso que os pregadores fazem, não é? Você não ama a Deus o suficiente. Sim, aí está o meu problema. Você acertou na cabeça. Agora você poderia continuar e me dizer o que eu devo fazer, porque eu estou cansado. Então, o que as pessoas fazem? Eles fogem para uma conferência ou para algum pregador extraordinário. E o que acontece? Eles ficam todos empolgados. Cara, eles são tão cheios de música, é tão incrível. Eles estão cheios do amor de Deus. E depois de 3 dias, o que acontece? Eles estão de volta onde começaram. Mas dessa vez eles estão ainda mais amargurados. Simplesmente parece não haver escapatória. E todas as promessas de todos aqueles pregadores espalhafatosos na plataforma não funcionou. E você é como simplesmente uma presa ali. O que eu faço? Você fica tipo, você vai a essas reuniões e eles te enrolam, te dão corda como um brinquedinho. Então você sai de lá, você fica assim, e eventualmente você está de volta para onde você começou tudo de novo. Como você se faz? Como você faz para amar mais a Deus? Como você faz isso? Ora, antes de tudo, para ter a capacidade de amar a Deus, você precisa ser verdadeiramente cristão. Mas se você for verdadeiramente cristão, ainda assim, haverá uma luta. Por que os puritanos foram capazes de sofrer as coisas que eles sofreram? Por que os reformadores foram capazes de sofrer o que sofreram? Por que Bunyan foi capaz de fazer isso? 12 anos na prisão. Como? Ora, eles eram tão intelectuais? Não. Eles conheciam as confissões? Não. Eles tinham visto ele. Como Paulo pôde fazer o que fez? Como ele poderia sofrer como ele sofreu? Não sobrou nada do homem quando cortaram a sua cabeça. Ele o viu. É uma visão dele que deve impulsionar a nossa piedade, ou a nossa piedade será idolatria. É simplesmente uma moralidade na qual estamos nos dando tapinhas nas costas porque não somos como todo mundo é. Pois o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange, nos controla. Não apenas nos afasta do pecado, mas nos compele à retidão, à devoção. Às vezes, eu lembro-me de alguns santos com quem trabalhei que lutavam para ter a segurança da salvação, e essas não eram pessoas ímpias. Essas eram pessoas que eram verdadeiros santos, é o que parecia, mas lutavam muito com a segurança. E eu não posso dizer a vocês quantas vezes eu olhei para alguns deles e disse, querido filho, Jesus Cristo não morreu na cruz tendo sofrido a ira de Deus, de modo que no momento que você entrasse para o céu, a primeira coisa que você iria ver seria uma carranca na sua face, porque você falhou com ele tantas vezes. Você não entende? Ele irá ficar mais feliz em vê-lo do que você em vê-lo. Quando você vê o amor que ele tem por você e a maneira como ele olha para você, quando você passar por aquele portão, você terá a tendência de cair e dizer, aparte-se de mim, eu sou um homem pecador, isso não está certo, você não deveria me amar dessa maneira. Agora saiba, eu não sou um pregador comprometedor. Você sabe que eu sou um homem odiado por aí. Você sabe que eu sou conhecido por pregar duramente. Eu estou te falando isso porque é verdade. Que se você está em Cristo, veja, você estava em uma esfera da existência, um locativo da existência, um reino da existência em Adão. Era você. E em Adão havia pecado,
condenação e morte. Essa era a sua existência, a sua realidade. Esse era o mundo real em que você vivia. No momento em que você confiou em Cristo, você não estava mais em Adão. Como é que você não estava mais em Adão? Você morreu para aquele mundo. Você morreu para aquele reino. Você diz, como que eu morri? Você morreu com Cristo. Cristo morreu carregando o seu pecado. Então você morreu, e agora você morreu, aquele reino não pode mais te prender. O céu não é sobre você exibir a sua piedade e depois conquistar uma recompensa celestial. Isso não é o cristianismo. O cristianismo é simplesmente uma coisa, uma demonstração da bondade e do poder de Cristo para salvar. Então, quando você está aqui e pensa, isso não está certo. Eu não mereço nada. Esse é exatamente o ponto. Trata-se dele mostrando os seus atributos e obra, não você mostrando os seus. Ele fez tudo. Mas se os nossos corações são verdadeiramente regenerados e realmente entendemos que Ele fez tudo isso e que somos livres e que somos amados, somos amados! Somos amados quando caminhamos no centro da Sua vontade. Somos amados quando erramos e pecamos. Ele vai lidar com isso. Mas quando você percebe que é amado e nada pode mudar esse amor, se você é verdadeiramente um cristão, você vai dizer, então eu quero oferecer o meu corpo como sacrifício vivo e santo, cada vez mais. Eu lamento o fato de eu não ter feito isso mais e mais, eu quero fazer mais e mais isso. Para entender finalmente que você é perfeito e completamente amado, que você passa por uma porta onde o juízo se foi, onde você é engolido pelas misericórdias de Deus. Essa é a sua motivação, essa é a sua alegria, santo. Essa é a sua alegria. Eu estou livre. E essa liberdade me faz querer servi-lo, ser como Ele, propagar o seu evangelho por todo o mundo. Você é livre. E eu vou fazer agora o que todo verdadeiro pregador deveria fazer. Eu lamento. O quê? A minha total incapacidade de compreender as coisas que lhes contei e a minha incapacidade de comunicá-las. Porque mesmo o que eu sei, eu não sou capaz de compartilhar suficientemente. É tão bom, é tão grande. É por isso que os profetas têm um pouco de loucura. Eles viram que não podemos compreender ou comunicar. E não quero dizer isso no sentido de... é apenas uma metáfora. Vocês já procuraram nas Escrituras e encontraram algo sobre Cristo, então você ficou tão animado e quis pegá-lo, compartilhá-lo com alguém, e você nem conseguia explicar a eles, nem mesmo, sabe? Sim, agora você sabe como os pregadores se sentem. Então, mergulhe nisso, caminhe nisso. A obra perfeita e consumada do nosso irmão mais velho, que triunfou de todas as maneiras em que falhamos, e a quem pertence toda a glória. Perceba que você está em um reino da existência completamente diferente. Você faz parte de uma nova criação. É como isso afeta vocês? Isso afeta você de todas as maneiras. Por exemplo, eu sou um cidadão dos Estados Unidos da América. E como cristão, eu quero demonstrar lealdade ao meu país, de acordo com a palavra de Deus. Este não é o meu país. E o meu povo. Nós trabalhamos em 53 nações. O meu povo vive na África. O meu povo vive na América do Sul, no Peru, no Brasil. O meu povo está apodrecendo em uma prisão na Coreia do Norte. O meu povo está sendo morto como animais no Afeganistão. O meu povo. Todo mundo hoje está falando sobre o seu povo, a sua tribo.
Este é o meu povo, essa é a minha tribo, todos os que invocam o nome do Senhor. E é por isso que saímos do nosso pequeno reino de existência aqui para tentar fazer missões. E nunca se esqueça que missões não são apenas evangelismo. Como vocês fizeram isso com o menor destes, meus irmãos, vocês fizeram isso comigo. É sobre os nossos irmãos na prisão, nossas irmãs na prisão, nossos irmãos e irmãs na pobreza, tanto financeira quanto espiritual. Veja, Paulo diz aqui, veja, ouça o que ele diz. Agora, Paulo é judeu, mas ele diz isso. Portanto, não reconhecemos ninguém segundo a carne. Não é esta ou aquela cor, esta etnia ou aquela etnia. Não. Se alguém está em Cristo, morra por ele. Morra por ele. Viva por ele. Porque esse é o nosso mundo. Esse é o nosso povo. Vocês entenderam? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. E eu oro a Ti, Deus, para que o Senhor use a sua palavra para encorajar este povo aqui no meio de um milharal. Para que eles possam caminhar na alegria do Senhor. Para que eles possam ser fortalecidos e na alegria do Senhor, no poder do Senhor. Ó Senhor, abençoe-os.